Olá! O programa Casa e Estilo de hoje traz uma entrevista com o Daniel Arruda, o arquiteto dos superprédios de Fortaleza. Além disso, você já deve ter notado que o Natal está aí e trazemos dicas de decoração com Luciana Macedo para que você possa enfeitar a sua casa. No Tá na Lei, o Apolo Scherer Filho tira suas dúvidas jurídicas e a Michelle Holanda traz os eventos que aconteceram essa semana no mercado imobiliário. Vem com a gente e confere tudo de perto. Na Voz do Mercado de hoje, nós vamos receber o Daniel Arruda, um arquiteto reconhecido nacionalmente, um dos arquitetos principais do Ceará, que tem contribuído muito realmente para que Fortaleza tenha se destacado, né? No Nordeste, hoje, Fortaleza, os empreendimentos estão reconhecidos até como Dubai brasileira, né? E, Daniel, eu quero te agradecer demais pelo teu tempo, por estar aqui para esse bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre para onde a cidade tem ido arquitetonicamente. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente que agradece, né? É sempre bom a gente bater um papo sobre mercado imobiliário, sobre as novidades que estão surgindo aí na cidade. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa por acontecer, então vai ser um papo muito bacana. Daniel, você é conhecido como o arquiteto dos superprédios da cidade, né? Você que começou, a maioria dos superprédios aí você tem o teu dedo, você está envolvido nesses prédios com mais de 50 andares, que é algo novo para Fortaleza. E me diz uma coisa, por que que as construtoras, com tanto arquiteto bom em Fortaleza, você é o escolhido para os principais projetos arquitetônicos da história delas? Olha, e primeiro a gente fica obrigado, né, pelo elogio aí. Primeiro a gente tem uma relação muito bacana com as consultoras, né, uma relação de que a Daniel Arruda Arquitetos não tem clientes, ela tem grandes amigos, né, grandes parceiros. Esse é que é o nosso DNA. E essa história, né, ela vem já de muito tempo. A gente tem uma relação muito forte com todas as consultoras aqui da cidade já de muitos anos. E quando surgiu, né, vamos dizer, essa ideia, né, da gente poder criar esses prédios mais altos, né, então veio uma possibilidade da gente ousar mais ainda, né, na arquitetura. Eu acho que esse é o que é o grande diferencial que a gente está vivenciando hoje a cidade de Fortaleza. E a gente já tinha, né, essa pegada, né, de criar uma arquitetura de design, né, de inovação, de tecnologia, sempre essa foi a nossa veia, né, o nosso caminho. E aí casou realmente com esse momento, né, com esse momento novo de Fortaleza, e eu acho que a gente está construindo realmente uma cidade, né, inovadora. Não é à toa que Fortaleza hoje é conhecida nacionalmente, os empreendimentos de Fortaleza são conhecidos de forma nacionalmente, até internacionalmente também. Com certeza, não só na parte de fachada que chama atenção, mas pela planta bem desenvolvida, as áreas de lazer muito bem pensadas e modernas. Vocês realmente têm feito um trabalho excelente nesse sentido, as garagens muito bem também distribuídas, que às vezes são detalhes esquecidos nos projetos. Daniel, inclusive essa parte de começar os superprédios, que você comentou que começou ali com um bom relacionamento com as construtoras, mas também tem muito do teu talento envolvido, né? Da tua busca, porque tem acontecido fora do país, eu imagino. Essa inspiração, o primeiro projeto grande de Fortaleza nesse sentido, foi uma ideia em conjunto ou foi um convite feito pela construtora? Olha, primeiro que assim, que todas essas inspirações, né, eu sou um cara que eu viajo muito, né, viajo o mundo exatamente para trazer, né, primeiro para ver e vivenciar o que é que o mundo está construindo, o que é que o mundo está lançando, como eles estão trabalhando a nível de materiais. A gente traz isso para cá, filtra, claro, né, para dentro da nossa realidade, e é o que a gente tem conseguido fazer. Mas todo o projeto, ele não nasce só do Daniel Arruda. É um projeto que é feito a quatro mãos, assim, é discutido bastante, né, com os construtores, com toda a equipe de marketing, com toda a equipe de vendas. Esse briefing, né, inicial, do início do projeto, para mim é a parte mais importante do projeto. A encomenda, né? A encomenda, exatamente. Essa encomenda ela tem que ser muito bem feita e muito bem discutida, né, para que realmente o projeto seja assertivo desde o início.
o pessoal diz assim, criar um marco arquitetônico não é lá na frente que se cria um marco arquitetônico. O marco arquitetônico ele tem que ser projetado para ser um marco arquitetônico desde o seu início, né? Então essa é a nossa filosofia, a gente gosta sempre muito de trabalhar juntamente com todas as cabeças pensantes, né, envolvidas dentro do projeto. O que envolve muito desde o terreno, qual é o talento para aquele terreno, o público, tudo isso. Tudo, né? Principalmente desde a aquisição do terreno, desde a procura, vamos dizer, como é que funciona, né, o processo. Normalmente o corretor, junto com a construtora, oferece um terreno, esse terreno vem para a gente construtora pede o que é que pode ser construído, né, qual o potencial, e desde esse início, né, desse estudo que a gente chama de estudo de viabilidade, que é um levantamento de potenciais, já define um pouco do briefing, né, do que estaria imaginando para aquele terreno, naquela localização, naquele momento específico, porque um projeto ele tem que ser muito atemporal. O início de um projeto até o seu lançamento, nós estamos falando em torno de um ano. Né? Um ano hoje no mercado imobiliário é muita coisa. O mundo mudou em um ano pós-Covid. E até então, ficar pronto ainda tem todo um caminho. E até ficar pronto, então né? nosso grande desafio hoje é você construir um projeto, projetá-lo para que ele seja atemporal, principalmente depois do lançamento. Com certeza. Até a gente, antes de começar a entrevista, estava conversando um pouco que antes Fortaleza tinha muito essa questão das pastilhas, né, nas fachadas, as plantas também eram mais básicas, né, mudava um pouco era a localização, e você tem contribuído muito com essa mudança. Ficou um limbo ali um tempo para perceber para onde que ia a arquitetura né, da cidade, e eu tenho notado muito ACM, né, vidro nos acabamentos. Vai continuar essa tendência? Você acredita que os novos projetos têm muita biofilia também, né? Muita parte de paisagismo, que humaniza o empreendimento? Qual é a tendência que você acredita que vai seguir aí a cidade de Fortaleza em relação a isso? Vamos dizer, essa nova arquitetura, né, ela mudou não só a forma da gente projetar, mas principalmente a forma da gente construir, e isso repercute diretamente na forma dos materiais onde a gente vai escolher. Né? Então, uma coisa é eu estar projetando um prédio de 72 metros de altura e outra coisa é eu projetar um prédio de 170 metros de altura. Daniel, o que é que muda? Muda tudo, porque tem mais ações de vento, né, o cálculo estrutural é diferente, ou seja, o impacto da estrutura na planta do empreendimento muda também. Tipo assim, antes eu tinha pilares de 30 por 80, hoje eu tenho pilares de 1,80 m de diâmetro. Né? Então, assim, isso muda a concepção arquitetônica de forma direta. A forma de construir esses empreendimentos, né, um prédio de 72 metros, você construía antes aplicando pastilha, né, com um balacinho na fachada. É inadmissível você construir dessa forma um prédio de 170 metros de altura. Só cai uma pastilha lá de cima. Não existe. Né? Então a gente teve tanto a arquitetura como as construtoras, nós tivemos de procurar novas tecnologias, e para isso a gente está utilizando o sistema de fachada ventilada, não só com ACM, pode ser porcelanato, pode ser fibra, né? Pode ser pintura. Tá? Então, essa, vamos dizer, é a nova forma de se construir, né? Que é o que a gente vê mundo afora e que essa nova arquitetura trouxe aqui para Fortaleza. Tá? Lógico que também tem toda essa questão de como a gente trabalha numa cidade que tem muita luz, né, muito vento. O vidro, né, a gente sempre uma característica muito forte do nosso projeto, porque a gente quer dar essa transparência, né, aos empreendimentos, essa leveza também na fachada. E entre esses empreendimentos, qual foi o primeiro projeto super desafiador para você na tua carreira nessa linha de empreendimentos construídos na Orla, né? Na Beira-Mar, no bairro Meireles, aqui nessa nova arquitetura. Tá, nessa nova arquitetura. A gente tem, né, ao longo desses 25 anos de carreira, a gente tem sempre alguns projetos emblemáticos, como a gente pode citar ainda na lei antiga, como o projeto Mansão Macedo, né, que foi na época, né, foi assim, um projeto de 880 metros quadrados, foi desafiador. O próprio BS Design, que é um prédio empresarial, também na cidade hoje é uma referência nacional, disruptivo, projeto que traz toda uma gentileza urbana bacana. Mas tratando dessa nova arquitetura, né, vamos dizer, desses super prédios, tem um prédio que para a gente foi um marco inicial, chamado a Torre São Carlos, né, ele foi o projeto que a gente realmente conseguiu, né, com ele, introduzir essa arquitetura de design na cidade de Fortaleza. Tá? Então, ele é um projeto também de 1 por andar, são 30 apartamentos de 820 metros quadrados, numa quadra, num terreno de 6 mil metros quadrados, que é uma grande raridade aqui na cidade de Fortaleza. Então, a gente teve um esmero, né, muito grande e um desafio por ser o primeiro,
vamos dizer, projeto que rompeu, né, essa barreira dos 70 metros de altura. Então, foi um projeto que passou por túnel de vento, que ninguém passava ainda por túnel de vento na época, né? Foi um desafiador também para os calculistas, pela própria forma do projeto, né? E toda essa versão de ter um prédio, né? O São Carlos tem 130 metros de altura. Então, todo esse desafio torna ele para a gente um projeto muito, né, muito especial, porque foi vamos dizer assim, o embrião. O embrião, né, de toda essa revolução arquitetônica. Muito bom. Daniel, a gente comentou então sobre essa nova tendência, né, para Beira-Mar, para onde vai a arquitetura de Fortaleza, e a parte urbana também acaba interferindo muito, né? O trabalho que vocês fazem, muitas vezes tem uma gentileza urbana, né? Algo que vai contribuir para a cidade. Para onde você acredita que vai seguir também a linha urbana da cidade de Fortaleza daqui para frente? Uma pergunta interessante, porque esses novos prédios também eles surgem com uma característica muito peculiar, que é os sobressolos, ou seja, aquelas garagens elevadas. Que normalmente, quando você imagina um sobressolo, né, você vê um edifício, garagem, vem aquela coisa feia, né, aquela coisa que deprecia, e aqui nós estamos fazendo o contrário, pelo contrário, né, a gente está tirando partido de todo esse elemento, é o embasamento do prédio, é onde as pessoas mais se relacionam com a própria edificação, né, porque são mais ou menos 4 pavimentos ali, e a gente tem trabalhado muito isso com a biofilia, né, com a fachada verde, até por ser também uma exigência municipal. Sim. A gente tira partido disso, e também toda a questão da gentileza urbana, né, que esses projetos, a gente também é um DNA aqui do nosso escritório, a gente gosta sempre de trabalhar o projeto não de forma isolada, mas sim como é que esse projeto ele vai conversar com o entorno existente, né, de tudo isso. E a gente está desenvolvendo muitos projetos abertos, no conceito de quadras abertas, ou seja, não tem aquele muro, aquele fechamento em gradil, em vidro, o próprio recuo já faz parte de uma ampliação de passeio, porque o meu sobressolo a gente entende como se fosse o fechamento do empreendimento, né? Então, isso eu acho que é uma realidade, já não é nem uma tendência, é uma realidade que a gente já está vivenciando isso em alguns projetos aqui na cidade, que vai mudar realmente toda, vamos dizer, a dinâmica, né, da cidade. A forma de lidar com a cidade. Isso, né, a forma como as pessoas passeiam ali naquele empreendimento, né, como se o empreendimento convidasse as pessoas a participarem dele, exatamente, essa que é a ideia. Tem alguns exemplos desses empreendimentos para trazer? Olha, a gente pode citar, né, o próprio Best Design, né, é um exemplo típico, mas tem muitos deles em construção que já a gente pode estar falando. Tem um entregue já que é o One, né, também hoje o One é o prédio, né, falado, nossa, hoje é o maior prédio, empreendimento da cidade. É o empreendimento hoje, né? mais alto hoje da cidade, né, ele tem 165 metros de altura, um prédio também que tem uma arquitetura de design super arrojada, né, já foi entregue no começo desse ano, e ele também tem toda essa ideia de gentileza urbana, então todo o seu embasamento é a maior fachada verde do Nordeste, né, em extensão, e ela toda aberta, ou seja, a pessoa chegando lá, você já não tem aquela sensação daquele muro, daquele fechamento, então você vê a arquitetura, né, de uma forma pura, né, clean, e convida mesmo as pessoas a usufruírem de todo aquele visual, muito legal. E esses super prédios, Daniel, eles têm muito a ver com locais de luxo, né? São empreendimentos de luxo em sua maioria. As plantas, qual é a tendência das plantas hoje também, né, internas do apartamento? Eu noto que você trabalha muito com a parte social separada da parte privativa, né, que vai para os quartos dos apartamentos. Isso é uma tendência que deve continuar. O banheiro senhor e senhora na suíte principal também é algo que é muito forte, né, nos teus projetos. Para onde deve seguir essa linha ainda luxo, né? Porque hoje a gente ouve muito falar de produtos luxos compactos também, né? Produtos de plantas ali de 50 metros, 60 metros. Para onde você acredita que vai seguir essa caminhada do produto luxo e a sua planta? Então vamos lá, falando um pouquinho de luxo, né? Eu acho que o luxo, você diz assim, luxo, não, só são apartamentos de 200 metros quadrados para cima. Não. Nós temos apartamentos de 30 metros quadrados com um conceito altamente luxuoso, né? Porque o luxo ele vem do conceito do empreendimento e não da metragem do empreendimento, tá? E essa questão mesmo de projetos de alto luxo, independente da sua metragem, isso é uma realidade, tá? Principalmente projetos que levam assinaturas, tá bom? Grifes, né, uma coisa que também que o mercado mundial, né, está sendo trabalhado muito isso, os brands, né, chamados, né, brands internacionais, agrega muito valor também ao empreendimento,
Mas uma coisa que está acontecendo, principalmente nas plantas dos apartamentos, é a questão da flexibilidade e integração dos ambientes, né? Eu vou dar um ambiente aqui que para a gente ele mudou literalmente a posição e o design dele, a cozinha, né? A cozinha antes era aquela coisa que ficava atrás, separada, né? Ela ficava separada, isolada, na pior, vamos dizer assim, na área mais desvalorizada do empreendimento. Né? Hoje em dia não, a cozinha ela veio para frente, né? Ela fica ali integrada com a varanda. Ela, na grande maioria, as cozinhas hoje estão se abrindo para a sala, né? As famosas cozinhas gourmet, porque são cozinhas de design. As pessoas hoje querem mostrar o seu mobiliário, né? Sua geladeira, seu cooktop, né? Ou seja, o design da sua bancada. Então eu tenho hoje um ambiente, vamos dizer, praticamente integrado entre sala, cozinha e varanda. Né? Outra tendência também é as pessoas integrarem a varanda à sala, né? Isso é uma realidade muito forte, principalmente esses prédios mais altos, por questão da ação do vento. Então as pessoas né, fecham né, suas varandas, integram a sala. E a valorização do quarto de casal, realmente essa também houve também uma grande valorização, como você falou, né, do banheiro senhor, senhora, né, do closet senhor e senhora, também da possibilidade de ampliação dessa suíte de casal. Muitos desses, principalmente esses altos empreendimentos, as pessoas estão, vamos dizer assim, estão tirando uma suíte para aumentar realmente a suíte de casal. Porque conforto, né? É isso que as pessoas querem hoje, né? Conforto. Então, o próprio mobiliário do apartamento, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, minimalista, no sentido de dar mais espaço, de fluidez, né, dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina. É ter tudo dentro do próprio empreendimento com qualidade, né? Tudo dentro do próprio empreendimento, principalmente as áreas comuns, né? As áreas comuns também passaram também por uma revitalização gigantesca. Hoje a gente tem assim, um programa, são menos áreas, mas com áreas mais generosas, vamos dizer assim, né? Hoje tudo se conversa, né, Daniel? Antes você tinha ambientes, uma academia e um salão de festas que mal entregava com mobília. Hoje em dia é um empreendimento que não tem isso, já não vende, é um ambiente conversando com o outro. Tem algo que você acredita que daqui a um tempo não vai poder faltar dentro de um empreendimento? Olha, academia, eu posso dizer que é uma coisa que hoje vamos dizer assim, eu acho que eu considero hoje como o principal ambiente que as pessoas né, olham na área comum. E a tendência dessas academias, dos empreendimentos residenciais, é que elas estão crescendo cada vez mais, tá? E ficando em posições mais estratégicas né, dentro do próprio empreendimento, ou seja, questão de ventilação, questão de visual, de vista, né? E integradas também né, com outras áreas, porque as pessoas não querem também se sentir naquele ambiente claustrofóbico, né? Então, a transparência, né, a integração de outros ambientes. A gente tem um projeto chamado Epic, que está em obra, que a academia, nós posicionamos ela tem como se fosse um fundo correspondente. Então eu tenho frente beira-mar, atrás eu tenho frente cidade, mas nós criamos toda uma área de wellness com piscina coberta, integrada com a academia. Então você tem uma transparência e uma integração gigantesca com dentro e o fora, né? Essa que é a grande... É um lifestyle, né? Exatamente. Que combina com isso, combina com tudo. Os rooftops também né, são algo que veio para ficar, né, algo que as pessoas também têm gostado bastante. Né? Primeiro, é muito democrático, porque eu consigo gerar, vamos dizer assim, a área mais nobre, né, que tem a vista mais privilegiada para todo mundo do empreendimento. Então, o cara do primeiro andar e o último andar, todos eles né, conseguem usufruir desse rooftop, né, uma forma genérica. E, lógico, que você tem um visual né, extraordinário por conta da altura né, desses grandes prédios. Então é uma coisa que também veio para ficar de vez. Fugir um pouquinho de casa para um ambiente novo, né? Daniel, você comentou sobre empreendimentos grife que realmente são uma tendência mundial e Fortaleza agora traz duas, uma assinatura e o outro né, é uma consultoria né, da Porsche, no caso. E eu sei que no Pininfarina, no caso, você teve uma participação imensa no projeto arquitetônico. Fala um pouco dessa experiência com... A Pininfarina, para quem não sabe, é um estúdio de design italiano que desenvolveu as principais Ferraris, Alfa Romeos. Eles se juntam com algumas construtoras do mundo, também transformam em arte junto né, esses empreendimentos. E o teu dedo está ali também, né? Você teve muito contato com a Pininfarina. Conta um pouco sobre essa experiência. Foi uma experiência muito bacana, né? Inédita aqui, tá? Para a gente também foi muito enriquecedor né? essa experiência. O pessoal dizia o seguinte, a Diagonal dizia o seguinte, Daniel, você vai desenvolver o projeto, mas a fachada né, vai ser assinada pela Pininfarina. Acabou que no decorrer né, do processo,
tudo, né, todo mundo, né, praticamente trabalhamos junto em todos os aspectos, né, desde a planta, desde a fachada, então foi uma sinergia muito bacana, não foi um faz isso e o outro faz isso, né, pelo contrário, a gente realmente se uniu, eu acho que criamos também aí um projeto, né, magnífico, padrão internacional, né, que vai ser um grande marco para a cidade de Fortaleza. Estamos também assinando um outro projeto com a construtora Marquise, que leva, né, a chancela da Porsche Consult, também é o primeiro projeto aqui no estado do Ceará que leva essa assinatura, né, da Daniel Arruda com a Porsche Consult, também é um projeto de bastante design, né, prédios altos também, que tem todo esse conceito, né, de luxo, né, de novas experiências, tá, de projetos assinados, né, com conforto, com design, então são obras realmente muito emblemáticas aqui para a nossa cidade. Com certeza. Quero falar um pouquinho de Daniel. Me conta um pouquinho da tua rotina, como é que é o teu dia, como é que você começa o dia, o que precisa para o teu dia terminar feliz? Olha, primeiro começo o meu dia fazendo exercício, né? É a hora que eu tenho, né, para praticar exercício é de manhã, tá, bem cedo. A gente chega no escritório já, né, motivado para criar coisas diferentes aqui. A gente tem um dia, lógico, bastante puxado, né? São muitas reuniões, tem toda a equipe também do escritório, né, que a gente também tem que dar todo esse suporte, parte administrativa, desenvolvimento do projeto como um todo, né, toda a parte de criação também passa tudo por mim, né, eu faço questão de estar sempre presente, né, e nessa parte criativa de concepção de projeto, né, é onde eu dedico, vamos dizer, a minha maior parte do tempo. E eu acho que o contato, né, assim, o contato com o cliente, um contato com a minha equipe, é o que me motiva mais, sabe? Eu acho que isso é que é a grande, vamos dizer, a nossa grande turbina, né? Você querer cada dia superar, né, o que você fez ontem. O pessoal me diz, né, qual foi o seu melhor projeto? Eu disse, cara, foi o que eu fiz hoje, porque o que eu vou fazer amanhã tem que ser melhor do que o de hoje, né? Então a gente está sempre procurando, né, se superar nesse sentido. E a gente tem investido muito em tecnologia, né, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui na empresa, tá, para realmente propor, vamos dizer, essa nova arquitetura. São softwares internacionais, né, porque não é qualquer software que faz o que a gente projeta, né, são softwares específicos de formas. A gente trabalha hoje também muito com arquitetura paramétrica, né, que não é só arquitetura, é arquitetura com raciocínio lógico, com matemática, uma coisa parametrizada, que é como os grandes escritórios internacionais trabalham, a gente também trabalha dessa forma. E eu acho que isso a gente tem conseguido realmente mudar, né, a cara da cidade, a cara não só de Fortaleza, mas de todas as cidades que a gente trabalha no Brasil afora. Inclusive, dentro do teu ano, eu imagino que você deve ter algumas viagens que você faz no ano para ter inspirações, né? Muitas. E tem algum lugar de preferência que você já viajou, que você gosta de voltar para se inspirar, ou cada vez você vai para algum lugar diferente? Olha, toda viagem é, né, inspiradora, mas tem um local no mundo, chama-se Dubai, né, porque eu posso dizer o seguinte, o que se faz em Dubai não se faz no mundo inteiro, tá? Realmente é uma cidade, é um país assim que De obras bilionárias. porque a arquitetura lá é muito diferente, né? É como se fosse assim, lá não existe limite. É quase que a gente imaginando algo desse tipo, né? Então, eu vou em Dubai a cada 3 anos, né? Faço questão de ir. Por que 3 anos? Porque é normalmente o ciclo, né, de um lançamento até um empreendimento ficar pronto, tá? Então eu gosto sempre de ir para ver o que está sendo lançado e depois ver como esse empreendimento está sendo construído e depois ficado pronto, né? Eu lembro do Burj Khalifa, que eu fui lá em 2008, ele estava na metade. Eu participei realmente assim de toda a evolução do Burj Khalifa. É muito bacana você participar de toda essa construção, né? Então é uma cidade que eu tenho muita relação com eles por conta dessa inovação do que acontece lá. E acaba fazendo relacionamento, né? Conhecendo pessoas do ramo também. Até inclusive, Daniel, o jeito cearense de construir tá muito ainda. Eu sei que você é voltado mais para arquitetura, mas na hora de desenvolver o projeto você tem que também estar muito alinhado com a parte de engenharia, sim, né? Ainda é muito parecido com o que está acontecendo no resto do mundo? Olha, o resto do mundo ele tem uma forma de construir, né, bem diferente do que a gente ainda faz aqui, tá certo? Essa nova arquitetura ela trouxe já muita tecnologia, né, muita coisa nova aqui para Fortaleza.
mas ainda o mundo afora constrói de uma forma, vamos dizer assim, mais industrializada do que o que a gente ainda constrói aqui, tá certo? É o que eu tenho visto realmente em todos os locais que eu tenho visitado. A industrialização, né, do processo construtivo lá fora está muito na frente do que a gente está ainda desenvolvendo. Lógico que tem todo um caminho, tem toda uma cultura quebrada. Né, a gente passa por uma especialização de mão de obra, né? Vamos dizer, a facilidade também de novos materiais que o pessoal tem lá fora. Então, a gente entende tudo isso e é por isso que eu viajo muito, exatamente para ver e para trazer aqui e discutir também com os consultores, né, o que a gente consegue implementar, e estamos conseguindo implementar muita coisa que já está sendo feito lá fora, aqui em Fortaleza. E as construtoras aqui são muito abertas, né, essas novidades. Muito. Eu noto que Fortaleza realmente, os projetos acontecem diferente. A engenharia de Fortaleza, eu posso dizer que ela está também num patamar muito elevado, né, em relação ao resto do país aí que a gente trabalha, tá? O pessoal gosta muito de inovar, tá certo? Gosta muito de trazer realmente essa nova visão, tá? Estão realmente se especializando muito em gestão de obra, né? Produtividade, sabe? Então, eu acho que essa nova arquitetura ela trouxe, né, toda uma nova dinâmica, né, para o sistema como um todo, não só a arquitetura, mas para o processo construtivo imobiliário, né, de uma forma geral, sabe? As construtoras querem projetos com mais conceito, mais identidade. Né? Então nós tivemos um salto de qualidade assim, eu vou dizer, astronômicos em 5, 6 anos, sabe? E a tendência é que isso vá cada vez mais, né, avançando e evoluindo à medida que a arquitetura também, porque a arquitetura ela é muito importante porque ela induz muita coisa, né? Ou seja, a arquitetura ela é como aquele norte que diz o resto, os demais daqui, agora, né, tem que acompanhar a arquitetura, né? Então é esse movimento que a gente tem sentido no mercado. Daniel, eu quero te agradecer demais a atenção, o teu tempo. Eu tenho 5 palavrinhas aqui que a gente vai fazer um bate-bola, você vai me dizer, eu te digo a palavra e você vai me dizer o que vem. Pode ser? Vamos Sabe, lá. tipo, antigamente que a gente... Arquitetura. Inovação. Família. É tudo. Inspiração. Família. Olha aí. Fortaleza. Uma cidade emblemática. E futuro. O que a gente está desenvolvendo. Olha aí. Né? Tem muito muito do teu dedo aí, viu? Coisa boa. Obrigada demais, Daniel. Obrigada pela conversa, pelo teu tempo novamente. E fiquem ligados que a gente tem muito ainda aqui no programa. Próximo ao período de Natal, nada melhor do que trazer o Arte Decor para falar sobre decoração de Natal. Você já decorou sua casa? Hoje a gente vai te ajudar. Eu estou aqui com a Luciana Macedo Benevides. Ela é proprietária aqui da Pollen, que eles têm itens para todos os gostos de decoração de Natal. Com certeza. Luciana, cada vez mais nós temos notado as famílias antecipando o Natal, né? Essa decoração natalina. De fato, isso tem acontecido? Tem acontecido cada vez mais, porque o Natal é tão lindo, tão encantador. Por que não a gente viver esse momento por um tempo maior ainda, né? A gente prepara a casa tão perfeito, com tanto carinho. Para ficar pouquinho tempo, né? E começa a fazer muitas também celebrações, a casa tem que estar decorada para receber amigos. Com certeza, ela é mais um motivo para acolher, para receber, para se confraternizar, para sentar à mesa, para dividir a ceia. O Natal encanta. Com certeza. Na loja, além dos itens que vocês têm à venda, também tem se buscado muito o serviço de ir até a casa das pessoas para vocês já deixarem montadas as árvores e a decoração da sala, principalmente. Com certeza. Aqui a gente faz muito isso. A gente decora toda a árvore da cliente em casa, a porta, a entrada, o hall, deixa assim uma mesa bem bonita, né? Já uma mesa posta, uma mesa organizada. Isso encanta, porque contagia todas as pessoas da casa, né? Ela torna aquele momento
diferenciado, encantador. E é um serviço muito buscado pela falta de tempo mesmo, E né? a praticidade. E a né? perfeição de deixar aquela árvore bem bonita, perfeita, né? Até porque, assim, montar uma árvore, hoje em dia, requer muita arte. E a árvore, ela se torna personalizada, de acordo com cada família, né? Às vezes tem uma família que tem criança em casa, então a gente procura montar aquela árvore mais lúdica, mais colorida, com personagens, com bengalinhas, com Papai Noel, né? Já tem outras famílias que querem algo mais maximalista, né? Com peças maiores, exóticas. Inclusive está uma tendência, né? A gente vê bolas grandes, laços grandes, presentes grandes embaixo. E o presépio que não pode faltar também, que é o item principal do Natal. Né? É a chegada do Menino Jesus. A gente está falando do pinheiro em si, porque ele realmente ele é a estrela, né, da decoração do Natal, mas também tem se usado muito itens. Tem pessoas que hoje não montam a árvore, mas colocam itens pela casa. Sim. Tem algo que você percebe que o público busca mais nesse sentido, dentro da loja? Tem. Pelo menos, quando às vezes é uma casa que não tem um espaço muito grande, mas você quer dar o toque natalino, pelo menos já na entrada, na porta, a gente já faz aquele enfeite como os escapulares agora, que são feitos de laços, bolas, flores e também a guirlanda tradicional, que é belíssima. Então a gente já deixa na porta de entrada, que já chama, né? Já chama, tem as guirlandas até iluminadas, né? Então tem pecinhas, às vezes não é a sua árvore, mas é um pinheiro iluminado, né? Um festão no meio da mesa. Tem muita coisa para usar na criatividade. Inventar, né? Para inventar. Além disso, quais são as cores que estão sendo mais utilizadas esse ano? Esse ano está muito forte o vermelho, né? Que tem todos os anos, mas esse ano o vermelho veio com tudo, o vermelho e o verde. E brilho também? Sim, as luzes com strobels, que já é uma iluminação diferenciada, né? Com luzinhas piscando, outra mais paradinha. Então, as sementinhas, né, as cerejas que assim, já são tradicionais, né? O quebra-nozes nunca vai cair de moda, né? Eu tenho notado bastante os quebra-nozes nas decorações grandes, pequenos, né, como enfeites. E a gente vai mostrar aqui alguns itens separadamente, mas além das cores, eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas que querem aproveitar, de repente, itens que já tem em casa e comprar itens novos. O que elas podem comprar de novo para combinar? Que cores que se combinam? Se tu conseguir trazer alguma dica nesse sentido para quem vai montar uma árvore ainda para o Natal. Eu acho assim, o básico para montar uma árvore na casa, eu acho que é caprichar numa iluminação, entendeu? Uma árvore iluminada, tudo que você vai colocando vai se harmonizando, né? As flores, se você vai colocar flores, que você coloque mais de um modelo que entre em composição. Às vezes a pessoa quer a mesma flor, a mesma bola, né? Hoje em dia a gente mistura tanto, né? Faz um mix. E esse mix é que torna criativo. Às vezes poucas peças, mas que elas sejam maiores, elas dão um brilho novo. Mostra uma novidade que chegou na sua árvore, né? E depois de uma árvore bem iluminada, né? Você pode começar acrescentando aí as cerejas, porque o vermelho dela, das cerejinhas, elas dão um toque tradicional do Natal, que é mesclado com a luz, né? Também combina. E itens grandes com pequenos, a pessoa pode usar itens antigos com novos. Claro, a árvore tem que ser a cara do dono da casa, né? Personalização, muita gente tem feito bolas personalizadas. Eu acho que tudo que é feito pelas próprias mãos. Com amor, né? Com amor, principalmente do dono da casa, né? Tem um toque especial. Esse daí tem que ter um lugar. Tem que ter a sua carinha, né? Na árvore, né? O topo do pinheiro, tenho visto ainda estrela. Tem topo de pinheiro que tem estilo como se fosse... Os ramos. Ramos. Né? A gente aqui usa muitos ramos, né? Para ficar um topo bem assim exuberante, bem glamouroso, né? Uns ramos dourados, que ele cresce até a sua árvore, dá um up. E o laço, o maxi laço, né? Os laços com fitas aveludadas, fitas dupla face, que dá um charme. Inclusive a parte de baixo. É interessante fazer alguma cobertura na parte do pezinho do... A gente usa muito as telas, que elas fazem umas pregas nas telas para elas ficarem como se tivessem movimento, né?
para que a árvore tivesse como se fosse um saiote, digamos assim, né? Uma base ali. Fica mais bonito, né? Vamos mostrar então 3 itens para pinheiro e também itens de adornos para casa, para que vocês vejam o que está mais forte em 2025. Luciana, então a gente está aqui em uma das árvores, ela até é uma árvore nevada, e eu queria que você comentasse o que você queria trazer aqui que está na tendência de 2025. Tendência 2025 são muitas bolas. Aqui a gente fez um caixa de bola contornando essa árvore. Uma tendência forte são os cristais, olha que lindos. Max Cristais, que tem tanto vermelho, dourado, como prateado. Olha aqui os dourados. Aquelas cores bem tradicionais de Natal, né? De Natal. E aqui a gente usa as flores aveludadas, que tem esses apliques dourados, para dar um toque mais refinado na árvore. Que também estão em alta. Então, uma mistura de maxi cristais com flores e bolas de vários tamanhos. Já que, qual é a referência que você quer mostrar? Criar um cenário ao redor da árvore, né? O que a gente tem de Papai Noel, de bolas grandes, correio, casinha do correio, ali a gente coloca o tambor, o urso polar. Essa é uma árvore mais infantil, para quem tem criança em casa, porque traz o lúdico, né? Dos candies, do ho-ho, do Papai Noel. Inclusive o candy também é uma tendência para esse ano, né? Demais. Outro forte, então, que você trouxe, bem divertido, até bem sorrindo, mas cada vez mais os pets estão dentro de casa. Dentro de casa, eles também precisam ser homenageados no Natal, né? Então a gente também tem as almofadinhas com os gatinhos, olha, os cachorrinhos. Ficar algo mais divertido, né? Isso. Tem muita gente trabalhando nessa tendência mesmo. Com certeza. Legal. E os últimos itens que a gente vai mostrar são itens para quem não vai montar um pinheiro em casa, mas quer ter alguns adornos que fiquem... Mas existem outros pinheiros, olha, bem modernos, é claro. Pinheiros de cristal, pinheiros todos espelhados, que se movimentam, que iluminam, que já dá um toque natalino na casa. Fora os objetos como quebra-nozes. Os quebra-nozes, né? E um detalhe, nesse ano de 2025, com certeza, são os escapulários de porta, que você já coloca tanto para a porta do lado de fora como do lado de dentro. Fica os dois lados enfeitados. Pronto, já mostra que a casa já está no espírito natalino. Que está substituindo as guirlandas. Isso. Muito bom. Obrigada, Luciana, demais. Foi um prazer. Foi ótimo conhecer um pouquinho mais do que vem para o Natal e conhecer mais da loja. Enfim, obrigada mesmo. A gente está aqui sempre de portas abertas para acolher vocês. Pois continuem ligados que ainda tem mais no programa. Fala pessoal do programa Casa Estilo, eu, Apolo Scherer Filho, vim aqui conversar com um especialista justamente sobre reforma tributária e locação imobiliária. Como vocês souberam, vamos ter aliás uma reforma tributária e isso pode impactar muito nas locações imobiliárias. Então, eu estou aqui nada mais, nada menos com Franzé Bardavil, ele que é especialista em locação e especialista na parte tributária, ou seja, não teria a melhor pessoa para conversar, não é isso? Muito obrigado, meu amigo Apolo, os telespectadores, é uma honra estar aqui para poder esclarecer para os nossos corretores, mercado imobiliário, algumas dúvidas bem recorrentes. Franzé, qual é um dos grandes impactos, o que essa reforma tributária pode impactar nas locações imobiliárias? Bom, uma dúvida recorrente é a respeito dos novos tributos, né? Algumas pessoas acham que vão excluir todos os tributos anteriormente, como imposto de renda, ITBI, TCD, etc. E, na realidade, não é assim. Vão se excluir alguns tributos, né? Os tributos do consumo, IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS, e criando 2 novos tributos, um de competência federal e o outro de competência municipal e estadual, tornando assim algo mais prático e tudo indica que vai ser mais flexível, prático e menos burocrático. Pelo menos essa é a ideia da reforma tributária. Mas só vamos saber quando realmente começar a vigência, que é a partir de janeiro de 2026. Em relação à locação de imóveis propriamente dita, quais são os principais pontos de maior relevância? Bom, em relação à locação, vai haver um aumento, principalmente no que se refere ao locador,
no sentido de que vai se somar novos tributos aos tributos já existentes, como imposto de renda. Então, na locação, o proprietário, em determinados casos, vai ter que pagar o imposto de renda, o IBS e a CBS, aumentando basicamente uma alíquota de 8,4% do que ele já recolhe. Então, nesse aspecto, né, tem que se haver, né, um planejamento prévio para que, quando de fato for acontecer a vigência da reforma tributária, isso não impacte nos locatários, né, fazendo que os locadores queiram repassar esse ônus, né, aumentando o aluguel e dificultando para a relação locatícia nesse sentido. Perfeito. Franzé, esses tributos são aplicados para pessoa física, pessoa jurídica? Atualmente, incide apenas o imposto de renda, que tem uma alíquota de 7,5% a 27,5%. Com a reforma tributária, isso pode se chegar até 35% mais ou menos, que é o acréscimo de 8,4% do IBS e da CBS. Onerando assim, né, os locatários, dificultando a relação locatícia, no sentido de que o locador vai provavelmente repassar esse ônus ao locatário, aumentando assim o aluguel e o nosso mercado imobiliário tendo todo um reflexo em relação a isso. Para a gente entender melhor, antes de falarmos propriamente dessa reforma tributária, hoje, Franzé, como é que é feito esse recolhimento desse imposto? Bom, hoje você pode recolher ele de forma anual, através da sua declaração de imposto de renda, como se na sua renda mensal ultrapassar R$ 2.428,80, você é obrigado a fazer esse recolhimento através do Carnê-Leão. E o importante em relação a isso é que nesse recolhimento você tem que se atentar que a base de cálculo é só o aluguel. Então, se você tem despesa com IPTU, com condomínio ou com até mesmo uma taxa de administração de imobiliária, tudo isso tem que ser deduzido para você pagar o imposto de renda através do Carnê-Leão, que é disponibilizado uma tabela junto à Receita Federal e com todas as alíquotas e os valores que devem ser recolhidos. E com essa reforma tributária, tá? Como que vai ser feito esse recolhimento? Bom, em relação à reforma tributária, a partir de janeiro de 2026, somados ao imposto de renda, como eu expliquei anteriormente, incidirá também o IBS e a CBS, que irá somar as alíquotas anteriores, né, um percentual de aproximadamente 8,4%, devendo esse recolhimento e parte para a União Federal, que é através da CBS, contribuição, e parte para os municípios e estados, que é em relação ao IBS, através desse imposto. Mas temos algumas exceções, né? Nem todas as pessoas físicas vão serem contribuintes desse tributo. Basicamente, se você tiver até 3 imóveis e não ultrapassar a renda de R$ 240 mil anuais, você vai estar isento da IBS e da CBS. Tem se perguntado muito no mercado imobiliário, os locadores, os inquilinos, em relação ao CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Primeira pergunta, ele veio junto com essa reforma tributária? Bom, muito importante essa pergunta. Na realidade, são coisas distintas, certo? Através de uma lei complementar, criou-se esse cadastro que vem somar, né, com as informações já existentes e aprimorar o sistema de fiscalização no sentido de que os valores, né, referentes aos imóveis, eles vão ter que ser informados pelos cartórios e os demais órgãos, municipal, estadual e federal, trazendo com que o valor das bases de cálculos e principalmente nas declarações de imposto de renda se identifique se aquele imóvel ele é alugado ou se é proprietário. E aí, nesse caso, podendo bater as informações e iniciar uma fiscalização, uma tributação, né, em caso de omissão. Franzé, em relação aos prazos, muitas pessoas se preocupam com os prazos e etc. Existe algum ponto inicial para essa vigência? Pergunto tanto em relação à reforma tributária como também ao cadastro. Bom, em relação à reforma tributária, a vigência dela vai iniciar a partir de janeiro de 2026. Em relação ao cadastro imobiliário brasileiro, os cartórios vão ter até 12 meses para fazer essa adequação e alimentar esse novo sistema, que é o cadastro imobiliário brasileiro. Bem, Franzé, então, para a gente finalizar, qual a tua perspectiva frente a essa reforma, ao cadastro, enfim, o que poderia impactar no mercado imobiliário? Sem dúvida, vai ser uma grande adaptação para todos os operadores do direito e do mercado imobiliário.
mas a reforma tributária ela vem realmente para somar, e a ideia dela é justamente unificar os tributos, né? É uma ideia que veio já de outros países, né, que é através do imposto sobre valor agregado, mas em relação à peculiaridade, né, da nossa Constituição e à divisão de competências, teve que se dividir. Daí o nome IVA dual, porque é uma parte referente à União e outra parte referente aos estados e municípios. Mas teremos sim que dar bem atenção à reforma tributária, porque o mercado vai passar por uma grande adaptação em relação aos novos tributos, às novas obrigações acessórias e abrindo, né, margem, né, para que bons negócios também ocorram, mas com bastante responsabilidade. Esse é o Franzé Bardavil. Muitíssimo obrigado. Suas considerações finais. Eu que agradeço, meu amigo Apolo. É um prazer estar com você. E vamos torcer para que tudo corra bem em relação a essa reforma tributária, as novas mudanças, que, sem dúvida, a nossa sociedade merece isso e muito mais. Olá, eu sou Michele Holanda, estou aqui direto do Teatro Rio Mar, onde acontece o Prêmio da Construção Civil promovido pelo Sinduscom. E esse prêmio você vai conferir aí várias autoridades, o presidente do Sinduscom Patriolino, trazendo aí, premiando as construtoras, a construtora do ano. E nesse momento que a gente viveu o ano de 2024, o melhor ano dos últimos 18 anos, o ano de 2025 é um ano que a gente conseguiu superar. Então, nada melhor do que estar premiando os melhores, premiando aquelas pessoas que fazem acontecer. Eu estou aqui com a Hilda Pamplona, ela que vai ser hoje agraciada com a premiação, né? Fala um pouquinho da emoção, né, de receber esse prêmio, de você... Vou falar, vou levantar a bandeira de ser uma mulher, né, no meio da construção civil. A gente sabe que é ainda um segmento muito masculino e você aqui abrilhantando esse evento com competência. Obrigada. É com muito orgulho, né? Realmente o mercado da construção civil feminino é muito restrito, mas é com muito orgulho que eu estou aqui para receber esse prêmio representando a Beton Tecnologia, que é uma empresa familiar, totalmente familiar, fundada pelo meu pai, Afrodísio, e hoje está na terceira geração, que é o meu filho, Rafael Pamplona. Então, nós somos pioneiros em muitos serviços na construção civil, e hoje o nosso maior destaque é a acreditação do Inmetro. Nós somos a única empresa do estado do Ceará com acreditação do Inmetro na área da construção civil, e a segunda do Nordeste. Bem como também o que realmente está destacando hoje é a construção desses edifícios bem elevados, né? Esses arranha-céus. E Fortaleza está se tornando uma cidade bem diferente, Moderna e cheia de tecnologia, né? Cheia de tecnologia. E nós estamos aqui justamente para atender essas exigências do mercado. Boa noite, Brenda. Que bom estar com você aqui nessa noite maravilhosa no Oscar, né, da Construção Civil. E fala um pouquinho para a gente da importância da CAL hoje nesse evento. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Esse é um evento muito importante porque é um evento de confraternização de todo o ecossistema da construção civil do Ceará e o Conselho de Arquitetura, junto ao Sinduscom, premia anualmente o melhor projeto de arquitetura, firmando essa parceria e esse compromisso a favor da produção de boa arquitetura e de uma cidade mais bonita e do estado, né? Há pouco tempo, o Patriolino falando, né, da idoneidade, né, da votação e enaltecendo, inclusive, a CAL pelo projeto de arquitetura mais bonito, não só bonito, mas que tenha que faz uma composição na cidade, né, que deixa a cidade mais bela, mais sustentável. São uma série de fatores, não é isso? Isso.
Nosso prêmio, né, ele tem um corpo de jurados selecionado com muito cuidado. O Sinduscom nos traz essa missão e nos deixa à vontade para fazer a escolha desse júri, para garantir, né, a imparcialidade. E nós criamos o edital e criamos os critérios para essa votação, para que essa premiação seja a mais justa e a mais importante possível. Parabenizar todos que fazem a Sinduscom, em nome do Patriolino, dizer da satisfação de poder representar o governador Elmano nesse evento que já faz parte do calendário comemorativo e que celebra aí empresários, empreendedores, pessoas que seguem, né, investindo bastante aqui no nosso estado, gerando emprego, tanto com investimentos públicos e privados. A gente sabe que a construção civil é um mercado que está sempre muito aquecido na nossa cidade, no nosso estado, que é um estado estratégico, né? E a gente também tem investido muito em infraestrutura para seguir, né, sendo aí um hub, tanto de tecnologia quanto de turismo, e para isso a gente sabe que esse setor é um setor mega estratégico. Então, desejar a todos os empreendedores, todos os empresários aí que possam ter sempre muito sucesso e consigam seguir, né, fazendo os investimentos aqui no nosso estado. Isso é bom para o nosso desenvolvimento econômico e também para a geração de emprego e renda aqui no nosso estado. A construção civil é um dos vetores, né, que movimenta a economia nesse momento tão importante, né, que a Câmara hoje é uma das protagonistas, onde nós estamos discutindo o plano diretor da nossa cidade. E eu sempre digo que esse plano diretor vai ser o plano diretor mais equilibrado da história, até porque junto à construção civil, né, sociedade civil, meio ambiente, isso tudo tem que ser trabalhado harmonicamente para a gente ter uma cidade cada vez mais melhor para o fortalezense morar, né? Então nós nos próximos dias estaremos fechando o plano diretor. Eu sempre digo, é importante a gente falar o que é o plano diretor. O plano diretor são as diretrizes que a nossa cidade vai crescer nos próximos anos. Então, na questão habitacional, na questão de escola, na questão do meio ambiente, né? Então, é um plano importantíssimo e, se Deus quiser, nos próximos dias estaremos fechando o plano diretor que já está atrasado há mais de 6 anos. Então, é prioridade da gestão do prefeito Evandro Leitão e nós também na Câmara Municipal, juntos com os 42 vereadores, para que possamos ter uma cidade mais equilibrada e melhor para o fortalezense viver. Primeiro, é um prazer estar participando aí do programa de vocês. Eu sempre digo que uma gestão compartilhada, ela se dá pela união de esforço. Os pleitos eleitorais existem, mas a gente tem que, depois de que passa, nós temos que olhar para frente e nós temos que fazer a união dessa cidade. E o setor da construção civil é extremamente importante. Eu tenho uma devida compreensão do que ele representa para o setor econômico, para a economia da nossa cidade, gerando emprego, gerando renda, fazendo com que a nossa economia seja mais pujante. E a minha vinda aqui é para justamente agradecer a todo o setor de construção civil por tudo que ele fez durante esse ano de 2025 e dizer que pode contar conosco, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, para que nós, de mãos dadas, a gente possa fazer dessa cidade cada vez mais uma cidade com o PIB maior do Nordeste, mas que esse PIB seja transformado em menor desigualdade social para a nossa população. Estou aqui com o vereador Gardel Rolim. Vamos falar um pouquinho, Gardel, da importância desse prêmio para o setor da construção civil. O prêmio é a coroação, né, de projetos, de construções, investimentos importantes que as construtoras fazem em Fortaleza, especialmente, né? E isso é um motor muito importante para a economia da cidade. É o setor que mais emprega, que mais gera renda, atrai moradia, né? Ou seja, fomenta a economia local, e é importante a gente acompanhar, vir aqui, prestigiar, acompanhar, inclusive, quais são as inovações do setor, né? Quais são os novos lançamentos, quais são as construtoras que estão ajudando a cidade a se desenvolver. Portanto, é um prêmio conhecido, super badalado, que todo ano acontece e a gente está aqui conferindo. Continuando aqui essa cobertura maravilhosa da premiação da Construtora do Ano, que é promovida pelo Sinduscom. Estou aqui com Samuel Dias e queria saber, Samuel, qual é a importância dessa premiação para o mercado da construção civil aqui do Ceará?
Nós estamos falando da principal indústria da cidade de Fortaleza, né? O mercado da construção civil é o que mais emprega, gera riqueza, gera emprego e renda na nossa cidade. Então, esse reconhecimento do Sinduscom para os grandes empreendedores, né, aqueles que mais se destacaram durante o ano, é importante para a gente incentivar esse mercado. A gente vive condições econômicas complexas para as pessoas adquirirem seus imóveis, então os empresários estão cada vez mais se reinventando, descobrindo novas maneiras de vender imóveis, de produzir imóveis diferentes, né, com inovação, para que a gente consiga vender ainda mais, né, construir ainda mais e tanto atender ao público, atender a nossa população, que a primeira coisa que a pessoa pensa é em comprar a sua casa própria, o seu imóvel. É o sonho do brasileiro. E o Sinduscom, com esse prêmio, ele está incentivando principalmente a inovação e os bons produtos nessa área, que vai desenvolver ainda mais a nossa economia. Essa dobradinha que a construção civil e o esporte, que andam sempre juntos, né, Marcelo? Fala um pouquinho pra gente o que é que soma essas duas frentes. Primeiro, uma alegria a gente estar aqui nessa noite, uma festa brilhante, né? Muito bem frequentada, tradicional. O nosso amigo Patriolino, o presidente, que é uma figura humana espetacular, que reúne tanta gente, tantos amigos da construção civil, que a construção civil está em tudo. Então, o Castelão é uma grande obra de engenharia, o PC, Maracanã, onde a gente tem o nosso CT, os ginásios das escolas na cidade inteira, seja público ou particular. Então, não existe esporte sem um engenheiro por trás, sem uma construção civil, sem obra, sem a genialidade aí de quem trabalha, os trabalhadores da construção civil, que tanto trabalham para fazer os empreendimentos esportivos, como praticam o esporte, jogam futebol, jogam vôlei, fazem atletismo, corrida. Enfim, eu acho que tem uma conexão muito forte, muito integrada mesmo, e para mim é uma alegria estar aqui nessa noite novamente, no meio de amigos, vendo as premiações e um setor tão importante, tão pujante para a nossa sociedade, especialmente aqui no nosso estado, um setor forte, que emprega muita gente, que tem crescido com obras belíssimas, com expansão. Então, acho que tem tudo a ver, né, ter um bate-bola aí saudável entre o esporte e a construção civil. E chega ao fim mais um programa Casa e Estilo, mas fica o convite para que você nos acompanhe nas redes sociais e nos assista pelo YouTube sempre que quiser. Te vejo no próximo programa.